Oi, gente! Sejam todos bem-vindos ao sexto dia do Desafio 21 Dias. Aprenda algo novo todos os dias. Para quem não conhece ainda, este é um desafio que eu criei, um movimento que eu criei com o intuito, objetivo de aprender algo novo todos os dias na área de biotecnologia. Seja bem-vinda, Isa. O tema de hoje, eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu fixei em cima para vocês olharem. Nós vamos falar sobre 6 aplicações da enzima papaina, tá ok? Então sejam bem-vindos, fiquem à vontade para fazerem perguntas. Todos os dias às 18 horas eu estou fazendo essas lives aqui no meu perfil. São lives curtas sobre temas aleatórios e esses temas são referentes a temas que geraram maior engajamento no meu perfil do Instagram, tá ok? Maior interesse, mas eu também aceito aí que vocês me forneçam ideias para outras lives, tá bom? E fiquem à vontade para falar de onde vocês são, o que vocês fazem, e se apresentem para a gente se conhecer e para a gente conversar, que não seja só eu falando, mas que a gente troque conhecimento e informações. Fiquem à vontade, tá bom? Então a gente vai falar hoje sobre 6 aplicações da enzima papaina, tá ok? Bom, para a gente falar sobre as aplicações, primeiro a gente vai falar quem é essa enzima papaina. Então vamos definir essa enzima, tá bom? Essa enzima, ela é uma protease. Proteases são aquelas enzimas que catalisam reações de hidrólise de diferentes tipos de proteínas, tá ok? Então, que proteínas são essas? Podem ser proteínas encontradas na carne vermelha, na carne branca, na hemoglobina, que é a proteína do sangue, na proteína do leite, na caseína, na soroproteína, nas gelatinas, por exemplo, colágeno, na proteína da soja, enfim, qualquer tipo de proteína. Quando eu tenho uma enzima que hidrolisa uma proteína, a gente tem uma protease, tá bom? As proteases, elas têm diversas classificações e a papaina, ela é uma cisteína protease. Isso significa o quê? Significa que essa papaina, ela tem um aminoácido cisteína no seu sítio catalítico, tá? E essa enzima, ela tem ampla especificidade pelo substrato, tá bom? Gente, essa enzima é uma macromolécula e ela tem aproximadamente cerca de 345 resíduos de aminoácidos em sua molécula. Então, é uma molécula grande. Dentro da classificação de enzimas, porque as enzimas elas são classificadas numericamente, essa papaina ela é uma EC 3.4.22.2, tá bom? Para quem quiser aí pesquisar posteriormente sobre essa enzima, tá? Gente, então a gente viu que a papaina é uma protease, tá? E essas proteases, então, são enzimas que catalisam reações de proteínas. E mais especificadamente, as proteases, elas são hidrolases. O que significa hidrolase? Hidrolases são aquelas reações que ocorrem na presença de água, mediada por uma enzima, e que elas fazem a quebra de ligações covalentes, tá? Então, a principal função dessas enzimas é quebrar, é clivar, é hidrolisar as proteínas, tá? Então, elas estão envolvidas, a gente tem as proteases em diversos processos, por exemplo, na digestão, tá? Por exemplo, dentro do nosso organismo, nós temos diversos tipos de proteases, né? Então, a gente tem quimotripsina, tripsina, pepsina, principalmente, lógico, envolvidas no sistema de digestão de proteínas, tá bom? Então, elas estão envolvidas em diversos processos de coagulação sanguínea, tá? E também no transporte de proteínas através de membrana.
Então, como eu disse aqui, elas são altamente específicas, tá? Como todas as enzimas, certo? E ela, em geral, ela tem uma certa afinidade pelo substrato, tá? Relacionado ao aminoácido envolvido na ligação peptídica que vai ser hidrolisado, tá bom? Então, essa é a definição da enzima papaina, a definição bioquímica da enzima papaina, uma protease altamente específica. E ela também, pessoal, ela é encontrada principalmente no mamão, ou quer dizer, sempre, né? Ela é encontrada no mamão. É uma enzima extraída do mamoeiro, a papaina, tá? O mamoeiro é o Carica papaya, tá? E principalmente naquele líquido leitoso do mamão verde, tem muita papaina. Tem papaina em todo o mamão, tá? Em toda a fruta, no caule, na folha, mas principalmente naquele líquido leitoso é muito rica em protease e em papaina, tá bom? Então a gente viu quem é a papaina, onde ela é encontrada, qual é a fonte, né, de papaina, porque a gente tem diversos tipos de fontes de proteases, existem diversas proteases, tá? Então a gente tem aí as que eu citei, por exemplo, que são encontradas em animais, como a pepsina, a tripsina, a quimotripsina, né? Mas existem aquelas encontradas em vegetais, como a papaina do mamão, a bromelina do abacaxi, a ficina do figo, que são as proteínas, as enzimas vegetais encontradas em frutas, mas a gente também tem as proteases comerciais, por exemplo, a alcalase é uma protease comercial que você encontra, tá? Então, existem diversos tipos de proteases. Então, especialmente a papaina, ela é encontrada no mamão, no mamoeiro, tá? E ela é muito utilizada porque ela tem diversas aplicações industriais. Então, nós vamos falar de 6 apenas, mas existem inúmeras aplicações dessas enzimas, tá bom? Então, a primeira aplicação que nós vamos falar é ela sendo utilizada como amaciante de carne, tá? A gente ouve falar muito de colocar suco de abacaxi para maciar a carne, mas o mamão também, o suco de mamão também pode ser utilizado. É que o abacaxi, ele acaba trazendo um melhor sabor, aroma, mas o mamão também pode ser utilizado, porque o mamão também tem protease. E a carne ela é rica em proteínas, tá? E essas proteínas, quando hidrolizadas por essa papaina, acaba tendo uma maior maciez, um maior sabor, um maior aroma. Então, ela pode ser utilizada como amaciante de carnes, tá? Quando o animal ele é abatido, tá? Existe o que a gente chama de rigor mortis, que é o período em que o músculo é transformado em carne. Neste momento, algumas enzimas que estão presentes nessas células, né, do animal que acabou de ser abatido, como calpaína, catepsina, elas começam a fazer essa transformação. Mas isso tudo demora de 10 dias a 4 semanas, tá? Então, existem essas enzimas e a papaina, a bromelina também podem ser utilizadas aí para acelerar este processo, tá ok? Então, a primeira aplicação seria utilizar essas papainas para serem amaciantes de carne. Eu não sei se vocês já fizeram um churrasco, né? E para amolecer a carne, adicionar um suco de abacaxi, um suco de mamão, para que isso ocorra. Mas tomem cuidado, porque essas enzimas têm que ter a quantidade correta e o tempo correto, porque senão a sua carne vai amolecer tanto que pode chegar a ficar até incomível, tá? Tamanha é a ação dessas enzimas, tá? A segunda ação que a gente vai falar
é que a papaina, ela pode ser usada para produzir palatabilizantes. Quem que são esses palatabilizantes? São aditivos alimentares destinados a tornar o alimento, ou também muito usado em ração, tá? Agradável ao gosto. Então, você pega um alimento, uma ração, utiliza essa enzima, ela faz a hidrólise dessa proteína e deixa o alimento com um melhor paladar, algo mais agradável ao gosto, tá ok? Então, ela tem essa função também de ser utilizada como palatabilizante, tá ok? Uma outra aplicação da papaina é na clarificação da cerveja. Olha só, quem gosta de cerveja aí? A enzima papaina, ela pode ser utilizada no processo industrial de cerveja. Como assim? Eu não sei se vocês sabem, mas na espuma da cerveja tem proteínas, tá? Tem proteínas. E no momento da fabricação da cerveja, a presença dessas proteínas, desses polipeptídeos, em contato com polifenóis e em baixas temperaturas, torna a cerveja turva, ela fica escura, tá? E isso não é bom, não é desejável ao consumidor. Então, uma forma de fazer a clarificação, tá? Seria ou você remover esses polifenóis ou você remover essas proteínas. No caso, usar a protease, que é a papaina, você vai estar removendo as proteínas, porque ela é uma protease, como a gente acabou de definir aqui no início, tá bom? Então, ela pode ser utilizada na clarificação da cerveja, tá? Porque ela vai hidrolisar esses polipeptídeos presentes na espuma da cerveja e produzir, então, uma cerveja mais translúcida, tá? Mais límpida. No caso, só a papaina que é utilizada, no caso, para hidrolisar a proteína, sim, mas eu disse para vocês que o que deixa a cerveja turva é a reação entre o polifenol e as proteínas. Então, se você usar a papaina, você vai retirar as proteínas, mas você pode usar uma outra enzima chamada lacase. A lacase é uma enzima que é uma oxidorredutase e ela pode retirar os polifenóis, tá ok? Mas hoje nós estamos falando sobre a papaina. Então, a papaina, a terceira aplicação dela é na clarificação da cerveja. Tá ok, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem aí? Quem tá me ouvindo bem, comentem aí. A quarta aplicação é a aplicação em formulações medicinais. Por quê? Porque sendo uma protease, ela pode ser utilizada para cicatrização de feridas. Feridas envolve ali uma série de proteínas, né? E a protease, ela entra com a quebra, né, dessas proteínas, acaba fazendo o processo de cicatrização. Ah, que bom, Luana! Obrigada por você ter me dado esse feedback, tá? Então, é isso, ela pode ser usada também em formulações medicinais para cicatrização de feridas. Então, na medicina, a primeira enzima que foi utilizada como cicatrizante de feridas está na Bíblia, é algo antigo, da antiguidade. Existe uma passagem da Bíblia que o profeta Isaías, ele sugere para as pessoas macerarem figo e aplicarem nos seus furúnculos. E aquelas pessoas foram curadas. E hoje a gente sabe que no figo, aquela fruta, tem essa enzima protease, uma enzima proteolítica chamada ficina. Então, ela é um cicatrizante. E até hoje, olha que interessante, até hoje já existem formulações, né, de pomadas com a ficina.
tá? E a papaina também, ela pode ser utilizada como cicatrizante, tá? Além disso, ela pode ser utilizada para limpeza de resíduos de lentes de contato gelatinosas, tá bom? Então, ela tem formulações medicinais, tá? Cicatrizante e limpante, para limpeza de resíduos, tá? Além disso, então a gente viu aqui já 4 aplicações dessa enzima, né? Essa enzima multiuso, vamos dizer assim, e encontrada, né, na natureza, tá? No mamão, que tem tão fácil de cultivar no nosso solo brasileiro, né? Então, é algo da natureza que pode aí ser extraído de uma forma simples, que não é tão difícil de fazer, e aí utilizar isso na forma industrial para diversas áreas, né? Isso é biotecnologia, né? Então, a gente vai falar agora do quinto. Ela é usada na panificação, tá? Como assim? Bom, panificação, massas, biscoito, para que a gente pode usar a papaina na panificação? A papaina, ela vai modificar a textura, a viscosidade das massas. Por quê? Vamos pensar, ela é uma protease, ela é uma enzima proteolítica, então ela age quebrando, hidrolisando proteínas. Mas tem proteína no pão? O glúten. O glúten é uma mistura heterogênea de proteína. A gente tem no glúten glutenina mais gliadina, tá? Então, quando a panificação, ela adiciona a papaina nas massas, está ocorrendo então a hidrólise, a quebra desse glúten, que é uma proteína, uma mistura proteica, e aí com isso a massa vai ficando com uma melhor textura, uma melhor maciez e assim por diante. Tá ok, pessoal? Então, a quinta aplicação dessa enzima é na panificação. E a sexta é na área de cosmético, tá? Essas enzimas, elas podem ser utilizadas como agente promotor de permeação cutânea, peeling químico. Por quê? Porque o peeling químico, você tem ali a remoção de células mortas, tem proteínas. Então, você pode usar uma protease para remover essas proteínas que estão na pele, tá? E agente depilatório progressivo, tá? Pelo tem queratina é proteína, então você pode usar uma protease, no caso extraída do mamão, para fazer essa depilação. A papaina, ela é capaz de realizar a hidrólise das ligações peptídicas presentes nas proteínas. Então, por exemplo, por que na estética? Vamos lá, o colágeno. O colágeno é uma proteína que confere estrutura, elasticidade para a pele, melhora a saúde dos músculos, dos tendões, das articulações. E a queratina também, né? É uma outra proteína. É proteína secundária, sintetizada por muitos animais para formar estruturas do corpo, como pele, cabelo, unha. Então, tanto o colágeno quanto a elastina, a elastina também, mas quanto o colágeno quanto a queratina são muito visadas na indústria de cosmético. Por quê? Porque o colágeno, a gente deixa de produzir após os 30 anos e é o responsável pela elasticidade e firmeza da pele. Então, quando você deixa de produzir o colágeno, você tem aí o envelhecimento, a elasticidade, a perda de firmeza. Tá? Então, essa enzima ela pode ser utilizada em formulações cosméticas, como ação esfoliante, porque ela vai atuar ali na pele, tá? Ação depilatória no pelo, porque o pelo tem proteína. Na composição de cremes ou outras formulações, devido à ação da degradação de proteínas dos pelos.
ou das camadas mais externas até da pele. No peeling enzimático também, né, que é algo mais natural, por meio da hidrólise das proteínas, das células mortas na superfície epitelial. Ou seja, ela pode ser utilizada também, né, em diversas áreas da cosmética, principalmente, né, em formulações de cosméticos, né, dentro desses cosméticos, como na aplicação diretamente na pele. E é um produto natural, né, gente? É um produto natural extraído aí do mamão, uma fruta de fácil cultivo, de grande produção no Brasil e que a gente pode extrair para diversas aplicações industriais, alimentícia, farmacêutica, que a gente disse aqui, e também cosmética, tá ok? E eu falei só de 6, né? 6 aplicações, mas é claro que existem outras inúmeras aplicações. Se você parar para pensar e você pode até ter novas ideias aí, sabendo como ela age, como a gente falou aqui, sendo uma protease, ela vai agir quebrando proteínas, então você pode aí ter até ideias a respeito da aplicação aí dessa enzima em novos produtos, em novos processos, enfim. Fica aí à disposição de vocês, né? Não sei se vocês são da área, se vocês gostam de estudar, se vocês estão, por exemplo, procurando até um tema para um TCC, enfim. É uma excelente área e tem crescido muito, tá? O mercado de enzimas tem crescido muito, tá? São milhões de dólares que movimentam no mundo todo, tá? Por serem biocatalisadores, né? Por serem substâncias encontradas em seres vivos e serem moléculas orgânicas, né? Disponíveis em seres vivos, como no caso aqui da papaina do mamão, com essa capacidade, né, enorme de catalisar, né? Então, além de serem altamente específicas, né, e de não serem consumidas na reação, elas são regeneradas após o processo, né? Você consegue ter aí diversas vantagens da utilização dessas biomoléculas quando você compara essas biomoléculas com substâncias químicas sintetizadas no laboratório. Tá bom, pessoal? Então, hoje eu gostaria de falar sobre essas 6 aplicações da papaina. Alguém tem alguma dúvida? Todos os dias a gente está aqui no mesmo horário, fazendo novas lives sobre temas diversos, tá? Caso vocês tenham algum tema, façam a sugestão, eu aceito sugestões, tá bom? A ideia aqui é aprender algo novo todos os dias, tá ok? Então, que a gente compartilhe esse conhecimento aí todos os dias. Se ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou encerrando por hoje. E amanhã, no mesmo horário, a gente está aqui falando sobre um novo tema, tá bom? Obrigada pela participação, fiquem com Deus e até a próxima. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal!